ainda sobre censura, PL da censura, para a gente fazer também, né, um puxadinho da nossa pauta que falou do PL da censura, para vocês comentarem sobre o projeto de lei apresentado pela Dani Cunha, né? É a filha do Eduardo Cunha, que venceu no Congresso, nosso maravilhoso Congresso, permitiu que fosse aprovado uma lei que agora garante que críticas a políticos, figuras públicas ali, né, no poder público, estariam ali blindadas de opiniões. Então uma injúria vai ter um peso a mais quando for feita, uma injúria não, né, um comentário, porque pode não ser injúria, ficou um negócio meio discricionário. Então queria que vocês comentassem aí sobre essa lei, se vocês, rapidamente também, porque não faz parte não, mas porque faz, né, não faz parte, mas faz parte, né? Eduardo Cunha que representou bastante o nosso espectro, né, digamos assim. Do Centrão. Posso comentar, Luana, você prefere? Pode. Realmente, é mais uma lei que vem nesse sentido de tentar calar a boca do povo, né? Boa lei. Ela... Agora eles entram na churrasqueira agora e não tem mais aquela salva, que não é de palmas, né, de xingamentos, etc. Não pode mais, viu, gente? É muito interessante, né? Que é mais uma lei que também tem um critério subjetivo muito grande aplicado a ela, então usa termos muito abrangentes. Ou seja, qualquer crítica que você fizer a um político pode ser interpretado como, né, se enquadrando ali no tipo penal que a lei estava estabelecendo. É uma lei que vem da filha do Eduardo Cunha, então você já vê um problema muito grande. Ainda quero comentário sobre se o Eduardo Cunha é criminoso ou não é, Luana, porque ele foi solto aí na leva que soltou o Lula também, queria sua opinião sobre isso. Ele foi injustiçado também, ser um perseguido. Injustiçado. E é uma lei que vem... A lei estabelece uma punição maior do que crimes muito sérios, né? Acho que ultrapassa aí o tipo penal, chega a ultrapassar o crime de homicídio, dependendo dos casos. É uma coisa assim, mas absurda. Tem coisa que a gente não brinca, né? Poxa, respeita a gente. E eu penso até o contrário. Eu acho que a liberdade para criticar um político deveria ser plena, total. Porque a liberdade de expressão nasce exatamente para você criticar o político. Você imagina, você tá assistindo um filme da Idade Média, tá o pessoal na taverna, aí um nobre, né? Um cidadão comum chega e fala: nossa, esse rei é um bosta, esse rei vai para tal lugar. Chega um soldado e fala: crime contra a majestade, o senhor está preso. A gente acha um absurdo, a gente fica: meu Deus, ainda bem que isso mudou, ainda bem que isso não existe. Querem retornar com um instituto medieval, gente. O PL da 2630, né? O PL da censura e essa lei da amiga do PT, amiga do Lula, amiga da Dilma, né? A filha do Eduardo Cunha vem nesse sentido. É voltar para a Idade Média. Eles sim são reacionários, hein? Curioso. Excelente. Luana, por favor, as considerações sobre o assunto. Enfim, concordo inclusive que a gente tem o direito de opinar, né, sobre o que a gente acha ou não das pessoas que estão lá nos representando, até porque a gente vota para isso, né, para ver se a pessoa vai fazer ou não o que ela falou durante o processo eleitoral. Eu acho que não é uma censura, né, como eu já falei aqui várias vezes. Eu acho que existe um modo, inclusive, que a gente pode criticar ou não uma pessoa. Nos últimos anos, as críticas que os nossos representantes estavam sofrendo, ela vem sendo em críticas em questão de ameaça física, né? Em ameaça de homicídio. A gente tem vários casos aqui na Assembleia Legislativa dos nossos deputados que são ameaçados diariamente, inclusive as nossas deputadas, mulheres negras, são as mais ameaçadas, recebem cartas com frases racistas, frases machistas e colocando a vida delas em risco. Assim. Eu acho que a gente precisa, inclusive, resguardar a vida dessas pessoas. O processo eleitoral ele acontece de 4 em 4 anos, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que várias pessoas se colocam à disposição de proteger, de representar o grupo, seja qual grupo for que a pessoa estiver representando, e ela vem com mais esse objetivo, assim. Eu acho que a gente tem que entender o que é censura e o que é a nossa liberdade de expressão, sabe? A nossa liberdade de expressão ela não pode ser uma liberdade de expressão que atinja diretamente a vida do outro, que coloca aquela pessoa em risco e que atrapalhe também, às vezes, até psicologicamente, né, a pessoa que a gente vem a ofender. Luana, posso comentar? Claro. Eu gostei muito da sua fala porque ela foi coerente, né? Você apoiaria esse projeto da filha do Eduardo Cunha e, inclusive, o seu partido entregou 43 votos a favor do projeto. Mas é engraçado porque o pessoal da esquerda faz cartaz chamando o Zema de nazista,
vai na rua e fala, Bolsonaro, filho da... Brinca com a facada que o Bolsonaro levou, chama a gente de fascista o tempo todo, de nazistas. Eu fui chamado de nazista algumas vezes. Vocês não estão se criminalizando? Ou quando vocês fazem não é crime? Eu acho muito importante ter essa discussão, porque isso parece não existir. Algumas vezes eu fui chamado de capitão do mato, e ninguém nunca foi preso por causa disso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que se uma lei existe, ela é para todas, né? E todos. Eu acho muito legal, porque você tem muito entendimento, né? Do processo, assim, da legislação da lei. Mas... O que eu ia falar, gente? Pergunta. Você falar, eu não sei, mas a gente estava falando, o Caio acabou de perguntar sua opinião sobre ele ter sofrido... Não, sim, eu acho que pessoas que te ofendem diretamente, sem ter a comprovação, inclusive, que você é ou não fascista, se você é ou não nazista, se você é ou não capitão do mato, elas precisam provar, assim. A gente não pode sair por aí falando coisas sem saber se é verdade ou não. Não tem como falar, por exemplo, que o Bolsonaro não é um irresponsável, que ele não é um negacionista, que ele não é um exterminador em massa de pessoas quando ele nega que a vacina chega, entendeu? Eu acho que você coloca muito no mínimo do nosso dia a dia coisas que são de esferas muito maior. A gente não está falando de posicionamento político nosso em manifestação. A lei não prevê que não vai poder ter manifestação e que na manifestação a gente não vai poder cobrar o cara. Então, não é uma censura. A gente tem que entender que as coisas têm que ser pautadas da forma como elas são. Né? O que é crime na vida real tem que ser crime na internet. Se as pessoas estão ganhando dinheiro sim com a fake news, as grandes empresas, elas têm sim que passar o dinheiro para as pessoas que estão sendo prejudicadas com essa fake news que estão sendo espalhadas. E nós temos um amplo cenário de várias pessoas que nos representam que colocam, infelizmente ou felizmente, a vida à disposição. O que não dá pra gente aceitar são as salas que colocam a vida da pessoa em risco e que atingem diretamente as pessoas, assim. Nós tivemos o caso do Nicolas, que botou uma peruquinha. Ele tem que ser penalizado, velho. Nós somos o país que mais tem crime contra as pessoas homossexuais. Nós somos o país que mais mata mulher trans. Como é que um cara que tá lá em cima, representando ou não as milhares, milhões de pessoas que votaram nele, acha que aquele é um espaço qualquer para falar qualquer coisa? As pessoas têm sim que ser penalizadas pelo que elas falam. Né? Se a gente, infelizmente, tiver um caso de uma pessoa que seja do PT, ou que seja de esquerda, que for racista, que for homofóbica, ela tem que ser penalizada sim. É isso. Última consideração? Pra gente caminhar para a próxima? Tá, só porque, legal, sua posição, eu discordo dela, aí eu queria saber se isso se aplica ao Lula, né, quando ele disse que Pelotas é cidade exportadora de viado, quando ele disse que o Aécio Neves é nazista, quando disse que a Marina é fascista, eu queria saber se isso se aplica também ao Lula, aos seus correligionários. E por que não se aplicaria se não virasse lei? Porque eu nunca vi vocês defendendo isso. Nunca vi vocês correndo atrás de punir o Lula pelas frases racistas, homofóbicas. Acho relevante, né, a gente continuar até falando sobre isso, mas como a gente tem uma pauta, esse assunto ele vai até longe. Só para pontuar, já existem os crimes de opinião considerados no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, consecutivamente calúnia, difamação e injúria, lógico, nos seus parágrafos.